Oi, gente, tudo bem? Era pra ter sido ontem, né, o nosso resumo da lição. Desculpa a falha, mas ontem foi busy, não teve como. Muita coisa pra fazer, mas estamos aqui para a lição número 7, resumindo a nossa lição. Importante, a lição 7 tem que ser entendida à luz da lição 6. Semana passada a gente estudou sobre a família que não funciona, disfuncional. E como a gente pode reconstruir a nossa história mesmo num emaranhado de circunstâncias complexas. E aí chega então a lição 7 para falar de descanso, relacionamentos e cura. Claro que o foco principal é o perdão de José. Então a gente pega a história de José e a gente continua até a lição de hoje. Combinado dessa semana? Bom, vamos lá, vamos mergulhar. Na minha linha de raciocínio, eu começo com o episódio quando os irmãos de José tentaram se livrar do irmão. E ao tentar se livrar do irmão, eles estavam querendo resolver o problema da vida deles. Mas na verdade, eles estavam começando um novo pesadelo. Lição pra gente. Muitas das vezes que nós queremos evitar uma circunstância, queremos evitar uma pessoa, queremos evitar um problema, a gente não quer dialogar, a gente não quer resolver, a gente não quer colocar um ponto final, a gente não está resolvendo o problema, a gente só está estendendo o problema. E na história de José, esse problema se estende por anos. E questões traumáticas vão se acarretar não apenas para os irmãos, mas se acarreta para José, vai se acarretar com toda certeza para as mães que estavam envolvidas na história e principalmente para o pai. Então, cuidado. Talvez você esteja numa circunstância meio complexa da vida, um probleminha aí familiar que você não quer tocar nele e você está dando brecha ou espaço para que esse problema se estenda e outras pessoas sejam envolvidas. O que tem que te fazer, faça depressa. Resolva logo, senta, dialoga, põe um ponto final e assim por diante. Ok? Então esse é o meu primeiro ponto de partida na lição dessa semana. E agora, como encontrar cura, uma vez que o problema foi instaurado? A cura, ela vai acontecer ao enfrentarmos o passado. É inevitável que José teve que enfrentar o passado. Os irmãos dele também tiveram que enfrentar o passado, certo? José, Jacó, as mães, todo mundo teve que enfrentar o passado. Só que tem algumas coisas importantes. A primeira coisa que a gente precisa fazer é se posicionar quanto ao passado. O que aconteceu no passado, aconteceu no passado. E agora a gente vai ter que se posicionar diante dele para que o passado, então, não nos afete mais. E é o que José faz. Ser cristão é diferente de aceitar abusos. E José ele vai se posicionar quanto a isso. Ele não vai aceitar que a vida dele continue sendo vida de sofrimento. Quando ele encontra os irmãos, ele se posiciona firme contra os irmãos. Ele não permite que os abusos que ele sofreu dos irmãos, né, o preconceito, o bullying, como é a palavra da nossa era aqui, isso afeta a vida dele. Ele se posiciona, ele quer saber sobre o pai, sobre o irmão, sobre a família, mas ele coloca uma distância. Entende? Ele se posiciona. Isso não significa que ele não ofereceu perdão. Muito pelo contrário. Significa que ele estava se protegendo. Tá? Então vamos lá. O que é perdão? Para definir perdão, vamos entender o que perdão não é. E o autor coloca duas questões aqui interessantes sobre o que não é perdão. Perdão não significa que nós não teremos que enfrentar as consequências. Isso não é perdão. Ok? Perdão também não significa que uma vez que o abusador ou aquele que está maltratando ou o malfeitor está prejudicando alguém, ele vai ter a possibilidade de continuar fazendo isso com outra pessoa. Isso não é perdão. Perdão, segundo o autor, eu gostei muito dessa definição, é quando nós pegamos o ressentimento e o desejo de vingança e nós não transformamos isso em ação e colocamos isso nas mãos de Deus. Perdão é pegar ressentimento, desejo de vingança e colocar nas mãos de Deus. Isso é você perdoar. Perdão, gente, não é merecimento. Perdão é necessidade. Ninguém merece perdão, mas todos nós necessitamos, nós precisamos de perdão. E agora veja só, o perdão ele é tão importante para quem recebe tanto quanto para quem oferta.
E muitas das vezes eu acredito que o perdão ele é mais importante para quem oferece do que para quem recebe. Porque quem oferece o perdão, ele precisa ser liberto da culpa. E vai acontecer de oferecermos o perdão e a pessoa que está para receber o perdão, ele nega. Ok, você fez a sua parte, você ofereceu o perdão. Quantas vezes? Jesus falou 70 vezes 7. O autor da lição ele coloca um ponto importante da vida de José. Quando as feridas elas são profundas, precisamos reforçar o perdão muitas vezes. E José faz isso com os irmãos. Quando ele encontra os irmãos e se revela para os irmãos, ele oferece perdão. E quando o pai morre e eles vão se ajoelhar diante dele, ele oferece o perdão. Sabe o que José fez? Ele colocou o passado no passado. E ele viveu uma nova história. Aí acontece perdão. E aí acontece a cura. Então, gente, descanso e recomeço são encontrados quando nós colocamos o passado no passado. Que você encontre a cura nos seus relacionamentos. Que você encontre o descanso na sua vivência, no seu dia a dia, com seus familiares. E que a paz do nosso Deus esteja com todos nós. Fechou? Um abraço. Tchau, tchau.